Leitura bíblica do dia 21 de dezembro, Zacarias capítulo 1, Salmo 140, Provérbios 30, 17, Apocalipse capítulo 12 e a música O Nome e a Palavra 2. Vamos aqui imediatamente ao Salmo 40, no nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos, que planejam mal em seu coração e vivem provocando conflitos, aguçam a língua como a serpente, sobre os lábios têm veneno de víbora. Guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos homens violentos que se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus, escuta, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor Deus, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não concedas, Senhor, aos ímpios os seus desejos, não permitas que sejam bem-sucedidos os seus maus propósitos. Se exaltam a cabeça os que me cercam, que a maldade dos seus lábios caia sobre eles. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos, para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Jesus é o Senhor. Amém. Minha palavra guardaste, sempre me confessa e de ler sem pressa, minha palavra não cessa. Somos descendentes de Enos, pouca força temos. Amém. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão e pelos filhotes da águia serão comidos. Provérbios 30, 17. Perseverança nos dá a palavra segurança. Seu nome sempre invocaremos, nunca o negaremos. Suas mãos nos arrebatarão antes da grande tribulação. Prosseguindo a nossa leitura do dia, vamos ao capítulo 1 do profeta Zacarias. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus pais, quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos Exércitos: convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? Não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor,
quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu com palavras boas palavras consoladoras ao anjo que falava comigo, e este me disse: proclame, assim diz o Senhor dos exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e, com grande indignação, estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades voltarão a transbordar de bens, o Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas esses ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Ó Senhor Jesus, amém. Invocaremos, nunca o negaremos. Suas mãos nos arrebatarão antes da grande tribulação. Quando o inimigo atacar, clamemos por Jesus, a salvação de Jeová. Ele logo temerá e em retirada sempre baterá. Vamos agora ao capítulo 12 de Apocalipse. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam,
Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Jesus é o Senhor. Essa é a nossa porção desse dia. Então estamos aí com a canção, o nome e a palavra número 2. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Baterão em retirada todos os meus inimigos. Bem sei sim que Deus é por mim. Em Deus meu Rei, cuja palavra eu louvarei. No Senhor, cuja palavra dou eu louvor. Em meu defensor vou toda a minha confiança pôr. Para sempre o louvarei e nada temerei. Que poder tem o humano ser para algo mal me fazer? Tuas obras de vida são por mim todas conhecidas. Por isso com a chave de Davi para ti uma porta abri. Tens pouca força contigo, mesmo assim és comigo. Meu nome confessaste e também minha palavra guardaste. Sempre me confessa e de ler sem pressa, minha palavra não cessa. Somos descendentes de Enos, pouca força temos. Nos fortaleceu e amou o Senhor e nos chamou. A porta para nós abriu e ministros seus nos constituiu. De sua perseverança nos dá a palavra segurança. Seu nome sempre invocaremos, nunca o negaremos. Suas mãos nos arrebatarão antes da grande tribulação. Quando o inimigo atacar, clamemos por Jesus, a salvação de Jeová. Ele logo temerá e em retirada sempre baterá. Rugindo como um leão nos perseguindo, fugirá ao soar o nome Jesus, o leão de Judá. Ele ouve
ouvirá e virá nos ajudar e certamente triunfará. Ele ouvirá e virá nos ajudar e certamente triunfará. O leão de Judá nos ajudará e certamente triunfará.